Eu estou recebendo aqui no estúdio hoje duas pessoas muito legais e que estão aí agitando Joinville. O núcleo jovem da CIG, a gente já sabe que tem uma atuação importantíssima na nossa Joinville. Eles agitam, eles fazem e com muita sabedoria, porque eu tenho acompanhado algumas coisas e eu entendi que a palavra-chave ali, além do companheirismo, do associativismo, é também a busca por conhecimentos. E, gente, eu acho isso bárbaro, porque se os jovens estão buscando conhecimento, significa que o nosso país vai ser tudo de bom. Jovem, mas nem tanto, vai. Fala sério aí, eu estou falando com o Fábio e com o Guilherme. O Fábio é o presidente que está saindo praticamente, né? Acabou de sair, e o Guilherme está entrando. E aí, tudo bem, meninos? É uma honra, um prazer estar aqui hoje, falando um pouquinho do nosso núcleo. A CIG, que é uma associação tão querida, né? Que tem um carinho muito grande aqui na cidade. Tem mais de 100 anos, e aí o Guilherme vai poder falar um pouquinho hoje da história aí do nosso núcleo. Mas é uma gestão rápida, uma gestão só de um ano. Passaram tantos nomes tão importantes pelo núcleo de jovens, e ele foi mudando de nome ao longo desses 20 anos, né? Começou como a CIG Jovem, passou para Núcleo de Jovens Empreendedores, e hoje ele representa então o jovem empreendedor, né, na sua mais nobre essência, que não só de idade, mas jovem de empreender. Hoje a gente está na fase do se redescobrir, né? Então a gente tem aí pessoas que querem inventar um novo ganha-pão, acaba empreendendo, e é isso que a gente acolhe lá na CIG. A gente acaba acolhendo o jovem empreendedor. A gente tem lá a faixa etária, obviamente, para participar do nosso núcleo, né? Que é um núcleo setorial. Então lá a gente tem jovem que é da área da advocacia, do marketing, do ramo, como eu sou, de energia, enfim, comércio, indústria, todos os segmentos. E é uma satisfação enorme estar à frente desse grupo, passar o bastão então para o Guilherme, que é um amigo pessoal. Conheço há mais de 15 anos o Guilherme e também foi meu vice-presidente. É uma satisfação muito grande. Então a gente teve bastante desafio, bastante planejamento para manter o nível alto que é o exigido para o nosso núcleo. Eu acho vocês super articulados. Guilherme já também está na estrada aí há um certo tempo, né, Guilherme? Como é que o Fábio deixou essa gestão dele? Você como vice, de certo, já está também, né? Exatamente. Olá, Fabiola, né, os nossos telespectadores. A gente foi muito tranquila essa transição, porque o Fábio, quando eu me lembro até assim, consigo me transportar lá para o passado e lembro certinho, quando a gente estava conversando, ele falou, eu vou assumir, recebi um convite, mas eu só vou assumir se tu for meu vice-presidente. É a gentileza dele, mas assim, isso permitiu que a gente pudesse fazer junto. E então essa transição foi muito suave, foi muito tranquila, né? Pelo menos da minha parte. Talvez pro presidente que está saindo ainda deve dar uma saudadezinha. Dá uma saudade. Mas para nós fica a ansiedade de fazer e planejar e realizar. Empreendedor, né? Então, isso é legal. O Guilherme, o que você vê aí pela frente? Porque, gente, vamos combinar que estamos numa época em que a gente tem que ficar assim, separado, todo mundo longe, né? Mas eu vejo que vocês mantêm ali um contato forte, a gente tem um grupo de WhatsApp, então é bem interessante, e por isso que eu chamei vocês, né? Porque é muito importante que se mantenha esse contato até para que o planejamento aconteça. O que vai acontecer? O planejamento, sem dúvida, ele teve uma quebra, né, no meio por conta da pandemia, que obviamente, né, como todo mundo já sabe, ninguém esperava. A gestão do Fábio estava, ele pode até falar melhor sobre isso, né, mas estava planejada assim para no segundo semestre dar um estouro, né, Fábio? Então, o grande desafio foi realmente mudar essa engrenagem, né? A gente
planejou 6 meses de bastante trabalho, trazendo lideranças da cidade para mobilizar o nosso núcleo. Então a gente teve palestras do seu Otto von Sotten, presidente da Tigre, a gente teve palestras com o Fernando Rizzo da Tupi, vários nomes de peso a gente trouxe, vários. A gente teve uma agenda assim. Painéis, né? Painéis. Nossa, foi muito bacana. Bastante viagem, porque a gente tem um encontro regional de jovens empresários. Então foi uma agenda bem corrida. Para quê? Para que no segundo semestre, né? E lembrando, a nossa gestão ela começa em junho e termina em junho. Ela é quebrada ali no meio do ano, né? Junto com a casa. Então, a gente pegou no semestre de junho a dezembro e, né, fez bastante atividade para agora a gente focar nas atividades internas do grupo, que é fazer o feirão do imposto, fazer eventos com os quais a gente já trabalha, mas que exige uma organização interna do grupo. E aí, quando veio a crise, a gente teve que transformar isso em reuniões online. Pois é. E como vai fazer isso com um grupo que o objetivo principal é estar junto? Então. O associativismo é você sair do seu habitat, que é lá o seu empresário, você trabalhar com o seu problema, para ir para trocar ideia com o Guilherme, empresário, mas para falar fora. E a gente está junto, e a gente está no nosso ambiente. Então tá sendo aprendizado, né, Guilherme? E é desafiador, porque motivar, eu gosto de falar, né? Motivar o moral da tropa alta é difícil. Então, tantas lives que a gente participa, tantas reuniões, você passa o dia inteiro fazendo reunião na sua empresa, daí para chegar à noite e ter mais reunião. Então. O gatilho ali tem que ser bem sedutor. Né? Mas eu acho que vocês conseguem, de uma certa forma, manter essa galera ali no fogo, né? Porque não dá para... Nenhuma reunião foi deixada para trás. Nenhuma. Todas as reuniões foram feitas. Independente se, claro, obviamente não foi feito presencial, mas a gente fez. A única reunião que a gente não conseguiu fazer foi a primeira, que daí era para ser um encontro com o nadador olímpico, o Eduardo Fischer, nosso conterrâneo aqui. Ele ia fazer uma palestra e tal, mas aí veio a quarentena. E aí não deu tempo hábil da gente colocar outra pessoa e tal. Mas aí na outra semana já tinha reunião e pronto, foi. Foi realmente assim um desafio muito grande. E aí a gente, para nós ficou um pouco mais fácil, para a gestão que está iniciando, porque nós já planejamos em meio à pandemia. Né? Então, o nosso planejamento ele começa para as reuniões online, para esses encontros virtuais, e a hora que a gente puder voltar, a gente vai voltar daí para o presencial, que fica mais fácil, porque assim, o online abre oportunidades, né? Às vezes para uma pessoa que está viajando, por exemplo, está lá em São Paulo, foi ao trabalho, então ela pode acessar a nossa reunião, que antes ela não podia, né? E talvez isso até permaneça, né? Depois que voltar às reuniões presenciais, a gente poder ter uma conectividade, sei lá. Mas por outro lado, como o Fábio falou, a gente... pouca coisa substitui esse encontro pessoal. Eu não digo nem do toque, do abraço, mas assim, a conversa. Você tá lá falando, aí a pessoa começa a falar e não ligou o microfone. Caiu conexão. Então um desafio. Como é que foi para você, como empresário, ver essa história toda, Fábio? Olha, Fabiola, é chocante, né? A gente sai de um planejamento assim da empresa, de um certo conforto, né? A gente saiu de 2019 muito bom, eu falando pessoalmente, né? Para daí eu conseguir focar nas atividades do associativismo, para mudar a chave, tipo, caramba, eu precisa muito mais de mim na operação agora do que estava antes, né? E agora? Mas eu também não posso deixar a peteca cair, claro. Né? Não, e nem o associativismo de lado, porque faz parte, eu assumi ali, eu tenho um compromisso. E eu tenho que também trazer uma mensagem de esperança para todos os associados. São mais de 60 associados, de jovens associados no nosso núcleo, e a gente participa de uma rede, que é o CEGESC, que é o Conselho Estadual de Jovens, que a gente está falando de mais de 200 associados. Então, assim, como que a gente vai encontrar forças, né? Pô, parou de vender, a máquina parou, mas e aí, como é que a gente vai... Então isso é até uma forma boa de estar junto, porque você vai dividindo as angústias. Exato. Vai conhecendo as fraquezas para a gente melhorar, para a gente se aperfeiçoar, para a gente conseguir sair da crise
muito melhor do que a gente estava. Porque eu sempre vejo o seguinte, né? No Brasil a gente nunca teve problemas como a Alemanha, fazendo uma comparação aqui, como guerras que destruíram o país em menos de 100 anos. A gente nunca teve, então a gente vai sair dessa experiência que a gente está tendo muito melhor. Né? E qual que é a grande dificuldade, eu acho, que da Covid é que a gente não consegue ver a luz do fim do túnel. A gente não... é a vacina. Beleza. Depois que tiver a vacina, tem que produzir a vacina. Depois que produzir a vacina, a gente tem que ser imunizado. Então a gente não sabe quando que está ali o final do túnel, né? E isso que isso que é o associativismo em si. A gente está junto, enquanto empresários, dividindo as angústias para melhorar e sair da crise melhor do que a gente entrou. Existem segmentos que pararam, né? Pararam. Existem segmentos que bombaram e existem sonhos que estoparam, vamos dizer assim, né? E aí lidar com tudo isso dentro do associativismo é interessante porque um ajuda o outro, né? O fato de vocês estarem dentro de uma organização, existe uma conexão não só de amizade, de associativismo, mas até, entre aspas, de compromisso, né? Pô, eu vou ajudar meu amigo porque a área dele ferrou, a minha área bombou, legal, então vamos fazer essa troca, né? Você sente isso, Guilherme, que isso rola no grupo, é bacana isso? Rola sim. Eu tenho 3 pequenas empresas, né, ou tinha. Uma delas era uma cafeteria dentro de uma escola de música. Essa foi fechada permanentemente, então essa é uma empresa que deixou de existir. Né? Eu não consegui manter mais, então a gente demitiu, enfim, e está repassando o que a gente tinha comprado, os equipamentos, imóveis. Então é uma empresa que morreu por conta do coronavírus. Eu também tenho uma empresa de produção de eventos culturais. Nós tínhamos um concerto marcado para o dia 19 de março, dia 18 veio a proibição de fazer eventos. Então a gente teve despesas com esse evento, claro. Né? Então, mais um exemplo de uma empresa que ficou parada praticamente por conta da pandemia. E eu tenho outra empresa, por outro lado, agora de produção de conteúdo na área de história, e essa eu estou aproveitando fazer pesquisa, estou aproveitando para avançar as coisas. Por outro lado, eu estava achando assim que lá no nosso núcleo, eu pensei assim, puxa, eu e mais 2, eu e mais 3 que estamos com problema. E aí a gente fez uma pesquisa, né, Fábio? Logo que estourou a pandemia, né, você participou, e, se não me engano, 80% dos nucleados falaram, não, eu tive redução de faturamento. Eu estou com problema. Puxa, 80% dos nucleados. Gente que a gente pensava assim, o esse ramo aí tá dele safo, não tá... Exato. Então, e aí o núcleo ajudou em ferramentas de como que eu vou ter acesso a crédito. Você vai conversando e entendendo, puxa, como é que funciona esse negócio do governo lá que você pode suspender o funcionário, reduzir o salário para não demitir. Então o núcleo ele se ajuda nesse sentido de, como você falou no início, né, de acesso a conhecimento, de experiência. Então o Fábio já conseguiu acesso a crédito. Qual é que é o teu gerente do banco? Qual que é o teu banco? E aí vai para lá. Então isso é muito legal. É uma grande rede, né? Uma grande rede onde as pessoas se ajudam. E tem uma coisa bem legal que o núcleo fez durante a pandemia. O Fábio vai contar pra gente, né, Fábio? Pois é, foi uma ação bem legal que a gente teve a CIG, ela criou um comitê de crise e dentro desse comitê foi destacado uma parte para ações sociais, né? E dentro dessa ação social, o núcleo teve a missão de organizar uma arrecadação de alimentos. Então, né, apareceu a oportunidade, a gente fez então uma ação nos supermercados da cidade, a gente listou mais de 30 pontos de supermercados na cidade, supermercados parceiros, a gente fez uma arte. Essa ação ela foi liderada pelo FE, que é o Força Empresarial para Emergências, e aí o núcleo de jovens fez meio que a logística disso tudo. Nessa ação, os jovens empresários foram em cada um dos mais de 30 pontos, afixou os cartazes, o Exército Brasileiro passava para coletar todo dia numa rota os alimentos e a gente conseguiu arrecadar 10 toneladas de alimentos em mais ou menos 10 dias. Eu me lembro, postei até isso. Tu me ajudou, né? Tu ajudou muito a gente com as postagens. Então, assim, as pessoas elas eram ativadas para fazer a doação, ficava no carrinho, o exército buscava, a gente montava a cesta. Uau! A cesta que foi feita foi uma cesta especial, uma cesta
que a Secretaria de Assistência Social aqui de Joinville recomenda, então era uma cesta grande, 20 quilos, tá? Então foram mais de 500 cestas. Foi que legal isso, espetacular. né? Por que a gente fez isso? Antevendo que a crise iria gerar desemprego, iria gerar dificuldade para as famílias mais carentes, então a gente arrecadou alimentos não perecíveis, fez a doação para vários órgãos da assistência social, e aí foi espetacular, assim, foi uma ação que nos encheu de orgulho. O Guilherme participou ativamente de todos os dias a gente estava lá na Central Solidária, foi bem bacana. Foi sensacional, eu lembro, foi muito legal. E assim como o Fábio, né, liderou essa ação aí que uniu o núcleo, enfim, em prol de um trabalho, a gente também tem no planejamento aí vários projetos que é para mexer com a cidade. Tipo? Né? Então, por exemplo, um deles que nós queremos fazer nós queremos adotar uma ONG. Então a gente deve lançar aí nas próximas semanas um edital para as ONGs se inscreverem e nós vamos adotar uma ONG. Isso é uma primeira mão, hein? E ninguém está sabendo. Isso é muito interessante. Furo. Que legal. Ninguém está sabendo. A gente vai adotar uma ONG e aproveitar toda a riqueza dessa nossa multidisciplinaridade que nós temos no núcleo. Então o Fábio trabalha com energia solar, né? Eu trabalho com cultura, com elaboração de projetos. Outra pessoa trabalha com advocacia, outra pessoa trabalha com marketing, contabilidade, marketing. Então por que a gente não aproveita todo esse conhecimento que nós temos e despejamos um container de conhecimento e participação numa ONG? Então, bárbaro. A ideia é que o núcleo, cada ano, adote uma ONG e transfira conhecimento. E eu digo transfira porque a gente não quer que ela fique dependente de nós. Então, assim, caminha junto e ao final do ano, vai sozinho e vão para outra ONG. Então, daqui a 10 anos, se o núcleo continuar com esse trabalho, a gente vai ter 10 ONGs com uma gestão super fortalecida. Bem legal isso. E aí tem ações, né, na área de empreendedorismo, a gente quer ajudar jovens a empreender também, né, produzir conteúdo, a gente vai iniciar um podcast sobre conteúdos de empreendedorismo. Então tem uma programação aí de projetos bem extensa. Tem trabalho pra caramba. Nossa, tem bastante muito trabalho. Até por isso que a gente precisa de mais gente vindo pro núcleo para dividir esse trabalho. Bom, então vamos aproveitar, né, gente? Olha, eles estão pedindo jovens no grupo. E se você é jovem e se você gosta de network e gosta de botar a mão na massa, se fez sentido para você tudo isso aqui, não deixa, gente, de estar agora no núcleo da ACIG, mas antes faça sua inscrição na ACIG para que você possa usufruir, inclusive, de toda aquela casa que é um templo de conhecimento, né? A ACIG é a queridinha, é a nossa queridinha, né, da cidade. E né? pode até, a pessoa que tem interesse em participar, ela tem direito a 3 reuniões sem precisar se associar. Então ela pode fazer um estágio lá, ela vai em 3 reuniões do núcleo, entende, conhece, vê se gosta das pessoas, se gostou, aí sim vai se associar. E tem planos de associação pequenos também, de mensalidades mais baixas, dependendo do porte da empresa, então é para todo mundo. E muitas pessoas, muitos empreendedores não sabem que podem ser sócio da CIG, né? Acham às vezes que é difícil, ou que aquilo não é para mim, e não, né? Todo mundo pode, né? Basta empreender, né, Fábio, como você falou. Exatamente, Fabiola. Às vezes intimida, né? É só a grande indústria tá lá. Não, pelo contrário, a maior parte dos associados é formado por pequenas empresas. Então, claro que tem grande empresa, tem tudo, indústria, né? Tem tudo, né? Isso serviço, é que é o legal, né? E é essa mistura que é a bacana da CIG. Então, assim, falando pelo nosso núcleo, que é o que a gente conhece, que é o nosso dia a dia, que é o que a gente vive, né? Que é o que a gente tem paixão ali. Tem gente de todos os portes, né? Sem nenhum pudor falar aqui no nome dos associados, mas tem a Orbank, tem empresas que daí, como o café do Guilherme, que é talvez menor... funcionário fechou? Comparado com a Orbank é um pouco menor, mas... Então, mas assim, esse mix é legal, né? Que é uma troca de experiência que é bacana. E a promoção dos eventos que a gente faz, Fabiola, é interessante ali, porque o ganho de conhecimento, o networking, tudo isso, a gente sempre fala, né? Eu não vou lá para ser jovem só para fazer negócio. O negócio faz parte decorrente, é bacana, claro, e todo mundo gosta. Todo mundo é empresário, todo mundo é bom vendedor também. Sim. Mas o principal do associativismo é você crescer como empresa. Crescer no sentido de gerar valor, gerar riqueza, conhecimento pessoal, satisfação,
né? Então, tudo isso você consegue lá, ir participando, fazendo entrega, participando da diretoria do Guilherme. Hoje, o Guilherme montou uma diretoria com mais de 7 diretores. Então, tem os cargos oficiais e mais 7 diretores. Ele está totalmente pautado em várias áreas. Isso é que é legal, né, Guilherme? Você saber, porque o líder é o cara que sabe distribuir. Perfeito. Né? E eu acho que você, com essa nova gestão, com essa cabeça, vamos dizer assim, com esse foco, nossa, vai ser uma troca incrível, imensa, né? Você tem, assim, uma meta, assim, ó, quando tudo isso terminar, eu vou fazer tal coisa, Guilherme, na sua gestão? A primeira coisa é um happy hour, né? Happy hour. Eu achei que ia Posso passar. ir? Achei que ia passar em branco. Posso ir? Por favor. Mas brincadeira. Jovens empresários que trabalham o dia inteiro, não vai fazer happy hour, não fecha a conta, né? Mas brincadeiras à parte, né? A gente reuniu a diretoria no final do mês de junho para fazer um plano de ação. E esse plano de ação é um plano até ousado, perto do desafio que a gente está vivendo. Mas como o Fábio falou, a gente montou uma diretoria muito consistente, que está trabalhando. Dá muito trabalho ser presidente de um núcleo desse, o Fábio sabe bem, todos os antecessores, porque você tem que está sempre, né, em contato com a tua equipe, respondendo demandas, a própria CIG, né? Por exemplo, essa semana passada, telefonaram pedindo ajuda para doação para fazer leitos no Hospital São José. Então, para o núcleo ajudar financeiramente a construção de leitos no São José. Uma bela de uma causa, né? E só que isso assim, quanto que a gente vai ajudar? A gente vai ajudar, e aí dá-lhe conversar, e aí se foram pelo menos 4 horas de dedicação pessoal para você conversar com todo mundo, entender, articular. Não é só pegar do caixa, né? É simples. Vou pegar, então beleza, tá aqui. Você não, tem não é teu o dinheiro. Fixo. O dinheiro não é teu. Então você tem que alinhar, enfim, quanto vai ser. Então, assim, um exemplo pequeno, né, foram 4 horas. Né? Então, assim, eu até tomei assim, uma decisão de reservar, por exemplo, as minhas manhãs para as entidades que eu participo, né, que é a CIG. Eu também sou diretor do Convention Bureau de Joinville, então lá se vai mais tempo também, dedicação, né? Então as minhas manhãs estão dedicadas para as associações que eu participo, até porque agora a reunião do Núcleo de Jovens Empresários é de manhã cedo, né? As nossas reuniões eram às 8h30 e na mudança de gestão foi para 7h30 da manhã, para que a gente possa sair da reunião dia, né? e continuar o dia e à noite ter para a família, ter para estudos, ter para o que quiser. Então, as manhãs estão sendo dedicadas e eu estou vendo que, olha, dá trabalho mesmo. Viu? Mas é isso aí. Quem mandou, né? Vem que a piscina está quentinha. Gente, obrigada pelo bate-papo. Sempre legal, né? Trocar uma ideia. Eu estava bem empenhada em trazer os meninos aqui no nosso programa, porque a gente precisa entender que Joinville está num momento muito legal, apesar de tudo. Né? Nós estamos aí com uma frente, aí um horizonte, né? A cidade crescendo, né? Tudo vindo, tudo acontecendo. Agora é preciso articular outras coisas, ter consciência de outras coisas, porque até aqui foi, daqui para frente são novos desafios. E o Núcleo de Jovens Empreendedores da CIG certamente vai ter um papel importantíssimo nessa retomada, tanto da nossa economia, quanto dos nossos negócios, quanto do happy hour. Obrigada. Muito bom. Obrigado, Fabio. Tchau, gente. Obrigadão. Obrigado a você.